como eu comecei a despertar o interesse para ser um comediante, humorista, foi proveniente dos filmes do Oscarito. O Oscarito, naquela época, era o rei do humor, ainda hoje. Então, eu via os filmes do Oscarito, assim, 18 vezes o mesmo filme. Carnaval no Fogo, Aviso aos Navegantes, aqui, todos os filmes dele. Eu falei, eu era adolescente, eu falei, gostaria de ser um comediante, uma pessoa tímida como eu. No interior, naquela época, não tinha televisão lá onde eu estava, só tinha rádio. Minha dicção é horrível, eu não poderia usar mais a mímica, aquele jeito do Oscarito. Bom, aquilo ficou contido em mim durante 10, 12 anos. E eu segui minha carreira, eu queria ser advogado. Eu estava no 5º ano de Direito, da Faculdade de Direito, quando inaugurou-se a TV Ceará. Eu falei, minha chance, mas como eu vou agora deixar de ser advogado para ser um palhaço aqui? Talvez tenha um preconceito muito grande. Mas eu fui lá, eu fiz um curso, fiz escondido, meus colegas não sabiam. Nem ninguém sabia. Eu fiz o curso e fui aprovado como autor, redator e como comediante. E eu fiz o ensaio do programa da minha estreia sem ninguém saber, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Quando eu entrei no ar, fazendo aquela mímica, aquela comicidade, os meus colegas olharam, porra, que merda é essa? Aquilo é o Renato? Aquilo está lá? Eles não acreditavam que era eu. Mas no segundo programa eu fiz tanto sucesso que eles perdoaram. Bom, assim, o cara é engraçado mesmo, ele pode ficar. Eu não me achava engraçado, na verdade. Eu era muito tímido, era muito contido. A minha sorte é que eu mesmo escrevia, eu era o autorredator, escrevia e atuava nos meus textos. Então, fui indo e foi tendo um sucesso muito grande e não tinha videotape naquela época, mas o boca a boca, assim, chegou até no Rio de Janeiro. Até um cara lá no Nordeste fazendo umas coisas diferentes, podia vir aqui para o Rio. E eu vim para o Rio contratado da TV Tupi, não para ficar no Rio de Janeiro. Eu queria aprender como se fazia televisão aqui, que era o celeiro, era a vitrine dos artistas, depois voltar com know-how, tá? Mas que nada, até hoje estou aqui dando esse depoimento aqui. O grupo Os Trapalhões foi se formando aos poucos. Primeiro eu fiz uma dupla com o Dedé Santana. Fizemos uma dupla, tal. Depois a dupla se desfez e eu fiz um quarteto chamado Adoráveis Trapalhões, que era eu, Vanderlei Cardoso, Von Cury e Ted Boy Marino. O programa foi muito sucesso, explodiu, mas cada um tinha seus compromissos. O Ted ia lutar telequete, o Ivon ia fazer cinema, o Vanderlei ia cantar, e o programa se extinguiu depois de 1 ano e meio. Aí o Dedé voltamos à dupla, Didi e Dedé. Aí fomos para uma outra televisão, que chama a TV Record, antiga, que era da família Paulo Machado de Carvalho, e nós fizemos um trio. Era eu, o Dedé, e eu precisava de mais um. Eu falei, Dedé, tem um negão ali no Conjunto Originais do Samba, é muito engraçado, ele toca, mas ele faz uns trejeitos, aquele negão bonito, com aquele... Parece pedrador de dominó, aqueles olhos brancos assim, olhando. E aquele cara vai lá, contacta com ele e traz aqui. A gente vai dar um polimento nele. E não deu outro. Mussum chegou, já agradou de cara e tal. Aí nós fomos para a TV Tupi de São Paulo, que era para fazer um programa de 2 horas. Eu falei, não aguento fazer um programa de 2 horas, precisa de mais um. Mas eu já tinha uma carta na manga, que chamava Mauro Gonçalves. Era um ator de teatro, que era o Zacarias. Era um mineiro e tal. Aí formamos o quarteto, foi a cara do Brasil. Olha, foi muita dedicação, foi muita responsabilidade, profissionalismo de todos nós, que a gente levava aquilo muito a sério. E, ao mesmo tempo, o quarteto era a cara dos Trapalhões, porque era, vamos dizer, um nordestino, quer dizer, que tentava ser esperto para sobreviver, que era o Didi, o Dedé, que era o galã da periferia, ali de São Paulo e do Sul, o Mussum, que era o malandro de Morro,
naquela gíria toda dele, na ginga dele, e o Zacarias, que era um mineirinho ingênuo, que atingia muito as crianças. Ele atingia lá até 5 anos de idade, como se fosse um desenho animado ao vivo do nosso lado. Então, nós fizemos tudo isso no Brasil. Porque o pastelão não tem idade nem fronteira. A criança do Brasil, da América Asiática, tudo, ela ri daquilo como se fosse um desenho animado. É circo. O circo não pode morrer, nem vai morrer. O circo pode ficar eletrônico, pode ficar cheio de computadores em volta, mas é o eterno circo de Soleil. Então, eu acho que isso é sobrevivência de quem faz humor para a criança contra a tecnologia de hoje, porque a criança hoje ela é muito dispersa. Você tem o computador, tem a internet, tem os joguinhos, tudo, mas aquilo ela cansa e volta para o circo e volta para o pastelão. Os bordões dos Trapalhões, muitas vezes ele nasce do povo e eu devolvo. Eu ouço do povo e devolvia. Muitos eu criava. Então era isso, era uma eterna troca. Eu ouvia. Um dia um amigo meu me ligou e disse: Renato, eu estava na praia e vi uma coisa muito engraçada. Um cara estava malandro na praia e passou uma moça bonita, ele olhou e falou: tesouro. Eu falei: poxa, isso aí já pegou. Aí botei e fez tesouro. Toda mulher que passava bonita dizia, ficou. E nem me lembro, são tantos que a gente criou lá, que até hoje é um Piscite da poltrona, pode parar, não me lembro agora. Cuma. Ai, meu Deus do céu. Aí vareia, aí vai longe. O nome e o sobrenome do Didi, ele nasceu no susto, assim. Eu estava fazendo um sketch onde eu era um pobre nordestino procurando emprego, preenchendo uma lista de inscrição. Aí, como é seu nome? Didi. Aí o cara falou, de quê? Aí eu falei, Didi Mocó, Sorrisepe, Colesterol, Novalgino, Mufumo. O que veio na minha cabeça, eu joguei. E era o programa ao vivo, aquele auditório explodiu. De que estão rindo? Eu pensei que tinha alguém atrás de mim. Mas o bordão foi pegando, e até da segunda vez eu nem me lembrei o nome que eu tinha dito. E ficou, cada vez que eu dizia, eles riam, aí ficou. É muito difícil dizer qual foi o melhor momento, tudo. São 25 anos. Na verdade, eu não sei te dizer. Eu gostaria que o público dissesse, porque ele é quem sentia aquela emoção, aquela alegria de quando chegava às 7 horas da noite. Até o som, é importante dizer isso, que não é difícil. As crianças estavam lá embaixo. Brincando, quando eles ouviam a música, subia todo mundo lá, aí ficava a rua vazia para assistir 7 horas os Trapalhões. Então, é um pouco disso aí que eu tenho que dizer. Olha, a gente gravava um programa de 1 hora num dia só. Hoje é 3 dias para gravar um programa. A gente tinha que chegar lá, deixar os problemas em casa desse dia. Não se pode resolver o problema que está com a gente hoje. Vamos deixar para amanhã. Amanhã, aqui, nós temos que desligar, tirar a tomada e ser criança, fazer humor, tudo isso. Agora, como terminava às 2 da manhã, e mudava o equipamento e a gente ficava lá, a gente tinha que brincar para poder alegrar as pessoas que estavam nos bastidores ali, e começava a inventar coisas como o Zoom comigo, tal, umas coisas erradas, que hoje em dia eles chamam as pegadinhas, desculpe a nossa falha. Por exemplo, quando naquela época estava saindo aquela capanga, aquela moda de usar uma bolsa capanga aqui pendurada, todo mundo estava começando a usar. E o Dedé se enganou, em vez de comprar uma capanga, comprou uma bolsa de mulher. Na pressa, aquela bolsa aqui e tal. Daí nós estávamos no camarim, a gente começou a brincar, chamou a bolsa essa é a bolsa da tia Cotinha, que a minha tia usava. Aí ele, coitado, ficou sem graça. Bom, aí fomos ensaiar, entrar no quadro. O sketch era que a gente ia para um velório lá. Aí a gente entrava tudo triste e tal. E eu peguei a bolsa do Dedé escondido, entrei com ela em cena. Entrei e estava lá triste. Aí quando o Mussum e o Zacarias olharam para a minha bolsa, aí nos seguraram, aí começava a rir. Para, de novo. Aí a gente entrava, a mesma coisa, eles não se continham.
de ver aquela bolsa do Dedé, que tinha sido motivo de gozação com ele alguns minutos atrás. E o diretor dizia: pô, vocês estão rindo de quê, rapaz? Vocês estão no velório, vocês têm que estar tristes. Eu voltava com a bolsa de novo. Aí foi que se revelou a história lá. Então a gente começou a fazer isso, brincava, fazia. E naquela época era o Boni, era o diretor-geral, e a gente fazia esses deslizes das pessoas, dos atores, da gente, e botava no final. Chegamos até a fazer um programa especial só desses erros. E foi um dos maiores índices da Globo. O programa Os Trapalhões, eu acho que ele foi um marco na história do humor, porque ele já atravessou 2 gerações, né? Você vê, eu acho que ficou sendo uma história na televisão, e esses próprios DVD vai ser um pedaço da nossa história, que as crianças de ontem são vocês, adultos de hoje, que vão se beneficiar com isso. Na verdade, eu tentei ser tudo na vida. Piloto civil, farmacêutico, bancário. Me formei em advocacia e fui ser palhaço. Imagina se dá certo. Hoje ia ter mais um advogado circulando pelos fóruns de Fortaleza ou de Sobral. Mas o título de doutor em Direito para o Renato Aragão foi só um título. Os títulos, o prestígio, não vieram nem com o diploma de advogado, nem com o futebol. Sim, porque Renato jogou muito no Ceará. E dizem até que ele era bom de bola. Mas o que Renato queria mesmo era o humor, o riso, a alegria. E foi fazer o Vídeo Alegre na TV de Fortaleza. Mas o Ceará ficou pequeno e Renato Aragão veio para o Rio e São Paulo. O primeiro passo para conquistar todo o Brasil. E formou logo um grupo, com o cantor Ivon Cury, o lutador valentão Ted Boy Marino e o galã Vanderlei Cardoso. Isso até encontrar o companheiro ideal, o ex-artista de circo Dedé Santana. É isso aí. Meu pai, o Oscar, minha mãe, Ondina Santana, eles trabalhavam em circo. Consequentemente também, eu nasci no circo, na barraca de um circo. Um dia eu fui obrigado a fazer também papel de palhaço, porque não tinha outro, então me botaram eu. Mas engraçado é que como palhaço ninguém dava risada. Ninguém achava graça de nada. Eu fazia mil, pulava, saltava e ninguém ria, né? E não dava para viver só de circo, então o que eu fiz? Fui trabalhar em fábrica também. E trabalhando numa fábrica, eu chegava sempre em cima da hora do espetáculo. Chegava correndo, me arrumava. E uma dessas vezes, eu cheguei correndo, me arrumei correndo e senti que o público ria demais. Entrava em cena, tudo que eu falava eles achavam graça. Fazia uma cara, eles achavam graça. Aí fiquei meio espantado. O pessoal aplaudiu muito quando terminou meu número. E quando eu saí de cena, eu falei pro meu irmão: ô Dino, você reparou, rapaz, eles nunca deram risada comigo? Como é que eles riram tanto hoje, né? Aí meu irmão falou assim: Dino, é que você esqueceu uma coisa. Eu olhei logo para baixo, pensei que tinha esquecido as calças. Mas não era, não. Eu tinha esquecido mesmo de pintar a cara. Então... eu comecei como palhaço, me juntei com o Renato Aragão e continuo sendo palhaço. Imaginem só, no início da carreira, o nome artístico de Dedé era Tele Santana. E antes de ser um trapalhão, Dedé tentou trabalhar como ator de grandes dramas, um verdadeiro galã. O sucesso só começou quando ele foi para o teatro de revistas fazer os grandes shows da noite. E foi também num desses shows que veio o terceiro trapalhão. Eu sou cursado e diplomado em mecânica de precisão, ajustagem. Eu fui militar 8 anos, cabo, especializado datilógrafo. Depois entrei para o mundo do samba, fui líder do grupos originais do samba durante 20 e poucos anos. Hoje sou um trapalhão, sou palhaço tranquilo-se. Ai! Cacete! Antônio Carlos Bernardes Gomes, carioca, mangueirense. Mussum correu o mundo com os shows de Carlos Machado, sempre com o conjunto Os Originais do Samba. E fazia tanta graça, tanta brincadeira, que acabou como um verdadeiro trapalhão. Ele e um ex-comerciante e ex-galã de novelas do rádio, Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias. Às vezes o comércio é exaustivo, mas é gratificante. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá,
fui engraxate. Aí fui para Belo Horizonte estudar, fui radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. 1976, os Trapalhões estreiam na Rede Globo. E estes são alguns dos melhores momentos do primeiro programa deles. Piscito, ela nem olha pra gente. Você vai olhar, vai dar confiança Olha, pra você? e aquela andando, olha? Qual? Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, olha. Aonde, rapaz? Tem duas barriguinhas aqui na frente, olha. Que isso, rapaz? A mulher tá de costa.